falando aqui com alguém. Antes do diabo tirar alguma coisa de alguém, ele começa a fazer aquela pessoa enxergar, perder o valor por aquilo. Como assim, pastor? Ele começa a fazer, ou convencer, melhor dizendo, que aquilo que a pessoa tem não tem tanto valor. E como é que começa? Olha para o pastor, olha aqui para mim. Ele começa assim: não é lá essas coisas também ser casado, não. Acho que o casamento tem hora que já não vale a pena mais continuar. E a pessoa começa a perder o valor do casamento, não enxergar mais valor no casamento. Talvez era um sonho que teve na vida há tantos anos, ser casado, construir uma família, e daqui a pouco já começa a olhar e não vê tanto valor naquilo. Já começa a pensar: se eu largasse não ia fazer tanta diferença assim. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Está entendendo ou não? A pessoa começa a olhar para as coisas que Deus deu, que talvez na época, lá atrás, era um grande sonho que tinha na vida, e hoje já não consegue enxergar mais tanto valor. Já olha para a família, já olha para os filhos, e já diz: mas filho também, não é lá essas coisas não. E quantas pessoas ainda hoje lutam por essas bênçãos, que talvez o diabo está conseguindo convencer aquela pessoa que já não tem tanto valor. Antigamente, meu Deus, olha, não perco um culto, não posso perder a oportunidade de estar lá na igreja. Aí já começa a não ver tanto valor em estar num culto de sexta-feira, já começa em não ver tanto valor em estar ouvindo uma palavra, como vai ouvir aqui hoje, já começa em não ver os irmãos que fazem obra, tanto valor naquilo que está fazendo para Jesus. Talvez antigamente fazia com tanto amor, né? Tinha tanto desejo de fazer algo para Jesus, e depois o valor vai se perdendo. O que é isso, pastor? O diabo está preparando para tomar. Grava o que eu estou falando, está ouvindo o que eu estou falando? Isso quem falou comigo uma vez foi o Espírito Santo. Toda vez que o diabo começa a convencer uma pessoa de que o que ela tem não tem tanto valor, está preparando para tomar dela. E ele vai tomar. Se ele conseguir convencer a pessoa que não tem valor, não é que ele vai tomar, a própria pessoa vai entregar para ele, porque ela se convenceu que aquilo não tem mais valor. E a hora que ele toma, ou melhor, que a pessoa entrega, aí o diabo pega e mostra para ela o valor que tinha. E aí entra aquela famosa frase, né? Só dá valor quando? Quando? Aí a pessoa vai falar: meu Deus, não acredito que eu entreguei meu casamento, hoje eu vejo o valor que tinha. O pastor fala: não acredito que eu entreguei meu ministério. Eu conheço pastores, hein? Conheço pastores assim, nessa situação. Não acredito, hoje eu vejo o valor que tinha. Eu não acredito que eu deixei de ir na igreja, hoje eu tenho vontade de ir, mas não consigo mais. Cuidado, irmão, não é a mensagem de hoje, mas quando eu subi aqui, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, isso que eu estou dizendo para você. Não deixa o diabo convencer você que as suas coisas, aquilo que Deus te deu, não tem o quê? Valor. Por quê? Talvez ainda falta muita coisa para você alcançar. Meu irmão, o que você já alcançou, tem tanta gente querendo alcançar, até hoje não conseguiu. Como nós estávamos cantando, você já é um vencedor, irmão. Amém? Olha onde você já chegou, tem tanta gente que ainda quer chegar. Então cuidado para você não ser convencido pelo diabo. Aquela história aquele ditado que diz, né? Quem desdenha quer o quê? Quer comprar. Começa a dizer: isso aí não vale muito não. Vende para mim, tá doidinho, mas entrega para mim. Até chegar ao ponto da pessoa falar assim: não tem tanto valor na vida mais não. E ela entregar a sua própria vida. Aí depois já não tem como voltar atrás. Ela se arrepende, fala: meu Deus, não era isso que eu queria. Mas aí já foi. Não é verdade? Ela entregou o diabo e não tem como voltar atrás. E aí, como eu disse, entra naquela famosa frase: só dá valor quando? Não, irmão, nós não podemos ser assim. Fala: Deus me livre disso. Do que, pastor? De só dar valor depois que perde. Não, fala: Deus, não deixa o diabo me enganar, me ajuda a enxergar o valor nas coisas que o Senhor me tem dado, me ajuda a enxergar e perceber o valor que tem as coisas que o Senhor me deu. Pode ser que ainda falta muita coisa que você quer alcançar, mas começa a olhar para aquilo que você já alcançou também. Diga graças a Deus. Não deixa o Satanás te enganar não. Amém? Hoje é dia de libertação, hoje é dia de cura. Hoje eu estava ouvindo o pastor Michael pregando, ele falou um negócio que eu achei engraçado. Sexta-feira, irmão, não é dia para quem está encapetado vir na igreja só não, viu? Tem gente que acha assim, que sexta-feira é dia de orar para quem está endemoniado.
Negativo. Sexta-feira é dia de quem quer permanecer na presença de Deus. Diga glória a Deus. Antigamente era assim, pastor, nem vou na igreja sexta-feira, porque sexta-feira é dia de orar para expulsar demônio e tal. Expulsa na quarta, na sexta, no domingo, todo dia. Amém? E sexta-feira é dia para quem quer se fortalecer mais com Deus, quer se aproximar mais de Deus. E sexta-feira nós estamos fazendo uma campanha aqui, e eu vou falar algo para você, que eu quero que você toda vez preste atenção nisso. Ó. Todas as vezes que o pastor Renan fizer uma campanha aqui, um propósito, você vai ver sempre, pode gravar isso que eu vou falar, eu sempre vou te dar uma palavra. Em cima dessa palavra que nós vamos fazer o nosso propósito. Toda campanha, todo voto, todo ato de fé que nós fizermos aqui, eu sempre vou vir aqui na Bíblia e te mostrar uma palavra. Por quê, pastor? Porque Deus não tem compromisso com o que eu digo, com a minha palavra, com o que eu falo. Deus tem compromisso com o que, igreja? Com a palavra dele. Então, se o que eu estiver fazendo estiver de acordo com a palavra dele, vai funcionar, ele vai operar. E se não tiver, não vai, não adianta. Então sempre, todas as vezes você pode reparar, qualquer propósito, campanha que nós vamos fazer aqui, sempre vai ser em cima da palavra. Você não gosta quando alguém fala no teu nome algo que você não falou. Sei lá, a irmã Tina chega aqui e fala: ô igreja, a irmã Tina falou que vai ter churrasco amanhã na casa dela, viu? Todo mundo lá. Amém? A cara dela. A senhora falou isso, irmã? Não, né? Não falei nada, pastor. Chegar lá, ela não tem obrigação de abrir o portão para ninguém, tem? Quem está falando sou eu, estou colocando palavras na boca dela. Ninguém gosta disso, concorda comigo, sim ou não? Então, tudo que a gente for fazer, isso eu estou falando de mim, mas eu estou dando exemplo para você. Na sua vida, em tudo que você for fazer, toda decisão, sempre faça em cima de uma palavra, que foi Deus que falou, que saiu da boca de Deus. Que saiu da boca de Deus está onde? Está aqui, está na Bíblia. E aí ele tem compromisso com aquilo que ele falou. Amém? Onde que está essa palavra? Inclusive é lá que vai começar a nossa mensagem hoje. Está lá em Marcos, capítulo 16. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. Marcos, capítulo 16. Estou brincando, viu, gente? Não tem churrasco na casa da irmã Tina, não. Vai que alguém aparece lá, né, irmã? Marcos, capítulo 16. Vamos lá. O versículo é o versículo 18, tá? 18. Marcos 16, 18. Em nome de Jesus. Choveu lá na sua casa hoje também, sim ou não? Tem um chuvisqueirinho bom, né? Tá precisando, né? Graças a Deus. Orar para Deus mandar mais chuva. Aí engraçado, tem gente que fica falando: Deus, tem que chover, tá muita poeira, tá muito pó. Aí chove, o que a pessoa fala? Deus, está chovendo, hoje eu não vou para a igreja não. É abençoado mesmo, né? Vamos lá, Marcos 16, 18. Quem achou de amém? Está ali na tela também. Diz assim, e pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. O que é pegar em serpentes? A pessoa vai lá pegar uma cobra, né, de propósito lá, venenosa. Não, aqui eu já expliquei para você que serpentes e escorpiões na Bíblia são símbolos de demônios. Ou seja, você vai conseguir dominar um espírito maligno e não vai acontecer nada com você, no nome e no poder e na autoridade do nome de Jesus. Outra coisa que eu estava falando com os irmãos dos outros cultos, isso aqui eu peguei para mim, pega para você também, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que aquilo que a gente come, que a gente bebe, muitas vezes a gente não sabe nem o que está sendo colocado ali. Infelizmente. O que dá para a gente selecionar, procura selecionar. Procura comer de maneira saudável, mas hoje está de um jeito que não tem como. Infelizmente, você vai tomar lá um suco, você vai tomar lá um refrigerante, ou sei lá, um leite. Às vezes eu vi uma reportagem. O leite hoje já não é mais leite. O leite de hoje lá de caixinha tem tantas substâncias lá que se a gente for analisar, aquilo ali é altamente prejudicial à saúde. O que você vai fazer? Tem como, sei lá, tirar o leite da vaca hoje, né? Infelizmente, antigamente era tão bom quando podia. Então você tem que orar, porque tudo, se você for ver, tem tanta coisa que você nem sabe. Você tem que apresentar a Deus e falar: Senhor, tem alguma coisa aqui que eu não sei, que me faz mal,
Está escrito, se beber alguma coisa mortífera, o que é mortífera? Que causa o quê? A morte, né? Não lhe causará dano. Comece a orar assim. E hoje tem tanta coisa, os alimentos hoje, infelizmente, né? Tem tanta coisa colocada ali pelo meio. Se você for deixar de comer tudo que faz mal, você não vai comer mais nada, infelizmente. Então começa a orar e fala: Deus, coloca a tua bênção aqui. Se eu estiver comendo alguma coisa que nesse alimento foi colocada para fazer mal, que o Senhor possa colocar a tua mão em nome de Jesus. Amém? E o que mais? Aqui vem o principal. Ele diz assim, ó: imporão as mãos sobre os enfermos, o que vai acontecer? Então eu acredito que isso vai acontecer, porque Jesus disse que iria acontecer. Quando você coloca as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Então toda sexta-feira eu vou fazer isso aqui. Se você está com algum problema de saúde, enfermidade física, corpo físico, se é também doença ou enfermidade emocional, crise de ansiedade, pânico, depressão, eu creio que em nome de Jesus, no momento que nós impormos as mãos, você vai receber a cura. Diga glória a Deus. Outra coisa, talvez tenha alguém que precise muito dessa oração, que eu vou explicar para você hoje, que essa oração é uma das orações mais fortes que existem, a oração de imposição de mãos. Mas talvez aquela pessoa não venha aqui para poder pôr a mão na cabeça dela. Talvez você diz: pastor, a pessoa não vem, não aceita. Então o que você faz? Usa a sua fé, traz uma peça de roupa daquela pessoa, uma foto dela, que eu vou colocar a mão sobre a foto, sobre a peça de roupa, vai ser como se eu estivesse colocando a mão sobre a própria pessoa lá. Amém, Jesus? Você crê nisso, sim ou não? Então traga a partir de sexta-feira que vem, se você quiser, se você sentir no seu coração, a foto, a peça de roupa de alguém que precisa de uma oração. Escuta, uma oração de imposição de mãos. Agora vamos lá. Por que uma oração de imposição de mãos, ela é uma oração diferente, pastor? Eu vou explicar para você dentro da própria palavra. Vamos lá para Marcos capítulo 6, versículo 1. Irmão, a oração de imposição de mãos, ela não é qualquer oração, ela não é uma oração comum. Por quê? A oração de imposição de mãos, ela quebra até a barreira da incredulidade. Até quem não acredita, e eu vou te provar isso na Bíblia, até quem não crê pode receber uma bênção se alguém de Deus colocar a mão na cabeça daquela pessoa. Até quem não crê, pastor, sim. Até quem for perturbado pode ser liberto se alguém de Deus colocar a mão na cabeça daquela pessoa. Está entendendo, sim ou não? Por quê, pastor? Porque a imposição de mãos, ela é uma ligação direta. Como assim, pastor? A imposição de mãos é uma transferência que acontece de quem tem para quem pode receber. Pedro e João falaram isso uma vez a um paralítico na porta formosa, porta da igreja. Ele estava lá pedindo esmola e disseram: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus. Eles estenderam a mão e disseram: levanta e anda. Eles levantaram, e ele levantou e andou. Se você for estudar um pouquinho a respeito dessa questão de imposição de mãos na Bíblia, eu marquei algumas coisas para falar para você. O que pode ser dado por imposição de mãos? Presta atenção. Primeira coisa que pode ser dado por imposição de mãos: uma bênção. A Bíblia mostra isso lá, por exemplo, em Gênesis 48:14. Não precisa você abrir. Vou pedir para o Felipe só colocar ali para mim, a gente já volta aí. Você fica em Marcos 6, tá? Gênesis 48:14. Coloca lá para mim, Felipe. Gênesis 48:14, vou ler bem rapidinho ali. Então enviou o faraó e chamou José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se aos seus 48:14. Gênesis 48:14, está lá. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Quem conhece essa história aqui, você sabe, né? O que o Jacó fez? Israel, já era chamado Israel. Ele fez assim, o filho primogênito tinha direito à bênção maior. Então o José, quando foi trazer o seu filho primogênito, colocou debaixo da mão direita. E o filho menor, Manassés, tinha direito da bênção menor, porque ele era, aliás, o Efraim, né, tinha direito da bênção menor. Ele colocou na mão esquerda. Sabe o que o Jacó fez? Ele fez assim,
Trocou as mãos. Ele deu a bênção maior para o filho menor, e a bênção menor para o filho maior. Tão simbólico era isso, que quando José viu aquilo, José não gostou. José falou assim: não, pai, não, está errado. Foi lá e tirou a mão dele e pôs de novo. A mão direita, que era a bênção maior, para o filho mais velho, o primogênito. E a outra mão esquerda, que era a bênção menor, para o outro. E o Jacó fez assim, de novo, ó. É assim mesmo, é assim que tem que ser. Porque era daquele jeito que Deus queria. E ali ele colocou o filho mais novo na frente do filho mais velho. Ele passou a bênção que ele tinha para os netos ali. Através do quê? Imposição de mãos. Outra coisa que pode ser dada por imposição de mãos, a cura. E já eu já vou falar aqui, não vou nem pedir para abrir lá, porque está pertinho aqui. Jesus curou pessoas que eram até incrédulas, colocando a mão sobre elas. Outra coisa que pode ser dada por imposição de mãos, consagração para a função específica. Por exemplo, uma pessoa que é levantada no ministério, ela vai ser levantada e consagrada com a imposição de mãos. Tem que ser feito isso. Hoje em dia está uma bagunça, irmão. Tem gente levantando sozinho lá da cadeira, falando: agora eu sou pastor. Mas quem te consagrou? Eu mesmo. Sou pastor, vou abrir um ministério aqui. Vai ser o ministério do, sei lá, ministério do Renan de Deus. Pronto, vem para cá. E aí vira aquela bagunça, vai lá, divide uma igreja, e, enfim, não foi Deus que chamou, foi Ele mesmo que se consagrou. Não, toda pessoa designada por Deus, ela tem que ser consagrada, diga glória a Deus, ela tem que ser enviada por Deus, né? Outra coisa, transmissão de autoridade, foi o que Moisés fez, através dessa imposição de mãos, na vida de Josué, foi o que aconteceu lá também em Atos. Coloca ali para mim rapidinho, Atos capítulo 13, versículo 2, quer ver? Você delegar uma autoridade a alguém. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que o Senhor quer chamar. Olha que coisa, né? Sempre que alguém vai fazer uma obra à parte, tudo isso é feito em oração, em consagração. E o Espírito Santo pede para separar alguém para um ministério diferente. Quando é assim, está certo, né? Versículo 3, olha lá. 3. Então jejuando e orando, e o que? Pondo sobre ele as mãos. Eu só vou falar disso aqui rapidinho, nós vamos entrar na mensagem. Outra coisa muito importante, irmãos, que nós vamos fazer bastante aqui: batismo com o Espírito Santo. Atos 8,17, coloca aí para mim, está pertinho. 8,17. Quem foi batizado com o Espírito Santo, não necessariamente precisa ser assim, tá? Tem gente que foi batizado com o Espírito Santo, às vezes andando na rua, dentro do carro. Mas quem foi batizado com o Espírito Santo pela imposição de mãos de alguém, que lembra, pastor, eu lembro. Alguém aqui aconteceu? A pessoa veio, colocou a mão na sua cabeça e começou a orar com você, e você recebeu o Espírito Santo. Quem aconteceu isso aqui? Reginaldo, Fabiano, quem mais? Felipe, aconteceu esses dias, né? Inclusive. Então acontece, alguém que tem o Espírito Santo, recebeu algo de Deus, vai lá e coloca a mão, e aquilo que a pessoa tem é dado àquele que está buscando também do Espírito Santo. Está lá, então lhes impuseram as mãos e receberam o quê? O Espírito Santo. Então é uma coisa muito séria essa questão do Espírito Santo. Estou te dando só esses exemplos assim, mas cuidado até com quem coloca a mão na tua cabeça, irmão. Não pode deixar qualquer um, não. Você tem que ter essa noção, você tem que ter essa consciência, porque você vai receber aquilo que a pessoa tem. Imposição de mãos, fala comigo assim, é uma transferência. Exato. Por isso que eu estou aqui de maneira séria mesmo, me consagrei, pedi a Deus para ungir as minhas mãos, para que você possa receber do que eu quero te dar aqui hoje. Diga glória a Deus. Mas vamos lá, vamos aqui para o capítulo 6, para o versículo 1, eu quero te mostrar aonde você tem que colocar suas mãos. Como assim, pastor? Você vai entender. Marcos capítulo 6, verso 1. Marcos 6, 1. Diz assim: e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiraram, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? O verso 3: não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas?
O que aconteceu aqui? Jesus vai para a sua terra agora, para a sua cidade, onde ele foi criado, onde todo mundo conhecia ele. E qual que é o problema ali? Quando Jesus chega ali, todo mundo diz assim: oh, mas peraí, esse aí não é aquele menino que saiu daqui do nosso meio? Que era carpinteiro, que trabalhava lá com o pai dele, o irmão dele não é o fulano, a irmã dele não é o ciclano. Mas como que agora ele está falando essas coisas assim com essa sabedoria, e está acontecendo essas coisas através dele? E o que aconteceu? Gerou-se ali uma incredulidade. E aí Jesus vai falar uma coisa, meu irmão, que se Jesus falou é porque é verdade. Versículo 4, ó. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão aonde? Na sua terra, entre os seus parentes e aonde? Na sua. Deixa eu falar uma coisa para você. O lugar mais difícil para você ser de Deus, o lugar mais difícil para você ver Deus operar, aonde que é? Adivinha? Na sua casa. É, pastor? É. Jesus é quem está falando isso. Por que, pastor, é o lugar mais difícil? Pensa comigo que eu vou falar com você aqui, você vai concordar comigo. Olha, qualquer pessoa aqui, você tem o prazer de abençoar quantas pessoas você puder abençoar. Com certeza Jesus teve o prazer de curar tanta gente quanto Deus o usou para curar. Mas eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui, você, qual é o lugar onde você gostaria de abençoar mais do que qualquer outro? Hã? Quais são as pessoas que você gostaria de ser usado para abençoar mais do que qualquer outras pessoas? Sua família, seus parentes. Então eu penso comigo, olha para o pastor, que Jesus chega ali em Nazaré, querendo fazer mais do que em qualquer outro lugar. Eu acho que ali em Nazaré, Jesus queria abençoar mais do que qualquer outro lugar. Só que ali foi o lugar mais difícil. Por quê, pastor? Exatamente por causa disso que Jesus diz, ó, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Por causa do quê, pastor? Aquela palavrinha que está ali, ó, honra. O que faltou para Jesus na sua própria terra, na sua própria casa? O que, pastor? Honra. Não olharam para ele como usado por Deus, não viam ele como o filho de Deus, viam ele como carpinteiro lá, o irmão do fulano, o irmão da ciclana, o parente de não sei quem. E aí fica muito difícil, cria-se uma barreira. Por quê? Porque o que Jesus queria dar, eles não estavam preparados para o quê? Para receber. Por causa desse bloqueio. Ah, mas se fosse alguém importante, mas ele não tem nada para me dar. E tinha muito. Está entendendo, sim ou não? E às vezes é a luta que você tem dentro de casa. Às vezes a batalha que você tem dentro de casa é essa. Às vezes o filho escuta todo mundo de fora, mas ele tem dificuldade em escutar quem? A mãe, o pai. Às vezes a esposa aceita tudo que todo mundo fala de fora, mas não aceita o que o marido fala. Ou vice-versa. Às vezes o marido escuta todo mundo, mas ele não escuta quem? A esposa. E às vezes é a pessoa que tem para dar. É a pessoa que Deus vai usar para abençoar. Só que porque é de casa, a pessoa tem uma dificuldade de receber. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Você chega lá, filho, olha, não sei o quê. Ah, mãe, você não sabe de nada, não. É sim ou não é? É porque é a mãe. Mas ele não vê que antes de ser mãe, você está ali, a senhora está ali, como uma mulher de Deus que pode abençoar, ou vice-versa. Antes de ser esposa, está ali como uma mulher de Deus para abençoar o seu marido. Mas se cria essa barreira. E aí o que faz, pastor? Quando eu quero abençoar, porque Jesus queria abençoar a casa dele, sim ou não? Era o lugar, eu repito, eu entendo que era o lugar onde ele mais queria abençoar, porque para mim é assim, o lugar onde eu quero mais abençoar é a minha casa. E o que faz então, pastor? Onde o lugar que eu mais quero abençoar, as pessoas não querem receber. Ah, larga a mão. Não, põe a mão. Está entendendo? Por isso que o Espírito Santo falou comigo. Ah não, pastor, olha, o lugar onde eu mais quero abençoar, olha, Deus me usa tanto aqui na igreja, olha, as pessoas me tratam tão bem. Quando eu chego dentro de casa, pastor, dá até desgosto. Eu já vi muita gente nessa situação. Sabe, como homem de Deus, todo mundo vê como mulher de Deus, mas quando chega dentro de casa, que luta que é. Ah, pastor, dá vontade de largar a mão. Não, ao contrário, escuta o que o Espírito Santo está falando com você. Põe a mão. Por quê? Porque a imposição de mão
ela é exatamente para os lugares mais difíceis. Aonde que se põe a mão, aonde se usa em posição de mãos, aonde que tem que colocar a mão, pastor? Fala comigo. No lugar mais difícil. Exato. É ali que você tem que pôr a mão. Porque, meu irmão, quando você põe a mão, até no lugar mais difícil de acontecer, alguma coisa, nem que seja pouca, mas vai acontecer. Agora, se você tirar a mão, aí que não vai acontecer nada. Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção, olha o que Jesus faz ali. Versículo 4, né? E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra. Entre seus parentes na sua casa. Sim, e não podia. Não podia ou não queria? Veja, ele queria. Mas ele não podia, o quê? Fazer ali obras. Não é que ele não queria, não podia. Mas então, porque ele queria fazer coisas maravilhosas, mas não tinha como fazer por causa do coração do próprio povo. E o que ele fez então? Largou mão? Não, olha o que diz aí. Somente curou alguns poucos enfermos, fazendo o quê? Ô pastor, mas aí o que adiantou? Porque Jesus queria fazer obras maravilhosas, mas não aconteceu obras maravilhosas. Ele curou alguns poucos enfermos, impondo as mãos. É aí que eu quero chegar. Porque se aconteceu pouco, foi porque ele pôs a mão. E se ele não coloca a mão? Fala aí. Não acontecia nada. Então, mulher de Deus, se está acontecendo alguma coisa, é porque a senhora ainda está com a mão. A senhora ainda está colocando a mão lá. Se a senhora tirar a mão, o que vai acontecer? Aí acaba tudo, irmão. Aí que não acontece nada. Então, aonde não chega as suas palavras, você tem que colocar a tua mão. Aonde as pessoas não creem em você, aonde as pessoas não te honram, você vai lá e põe tua mão. Diga glória a Deus. Quando eu digo pôr tua mão, é você usar a sua fé, é você agir, é você orar por aquela pessoa. Que não adianta, que ela não vai crer em você, ela não vai te honrar, talvez ela não vai te ouvir. Mas se você pôr a mão, querendo ela ou não, se ela vai receber. Está entendendo, sim ou não? Põe a mão, irmão. Põe a mão. Ah, pastor, mas Jesus conseguiu fazer poucos milagres ali. Mas se ele não coloca a mão, não tinha feito era nenhum. Está entendendo o que eu estou falando? Mas por que o senhor chegou nessa conclusão? Eu entendo pela palavra que tem lugar que a bênção só chega se a nossa mão estiver lá. Da onde que eu tirei isso? Vamos lá para Deuteronômio que eu vou te mostrar. Deuteronômio capítulo 28, verso 8. Vou repetir, tem lugar que a bênção só chega se a nossa mão estiver lá. Você crê que eu estou falando, sim ou não? Põe tua mão, coloca a tua mão lá, irmão. Uma vez eu estava pregando sobre isso, o Espírito Santo falou muito forte comigo. O diabo, ele vai fazer de várias maneiras, ele vai criar várias e várias situações para você tirar a tua mão. Porque se você, como diz aquela expressão, largar a mão, se você deixar de mão, irmão, aí acabou. Aí não acontece nada mesmo. Eu falei esses dias aqui de Êxodo capítulo 17. Você deve lembrar, 17:8. Quando tem a guerra entre Amaleque e o povo de Israel, os amalequitas. Falei esses dias aqui. O Josué foi guerrear e o Moisés foi lá no cume do monte fazer o quê? Levantar a mão. O que acontecia? Acontece isso hoje não mudou não, acontece isso com muita gente. O Moisés ficou lá com a mão dele levantada. E o que estava dando vitória para Josué lá embaixo era a mão de Moisés. Eu não estou errado no que você vai ouvir aqui. Tem lugar que só chega a bênção se você tiver com a tua mão. Não tem como. Só que acontecia que a batalha demorava e às vezes Moisés cansava. As mãos de Moisés eram pesadas. E ele fazia o quê? Ele abaixava a mão. Quando ele abaixava a mão, quando ele tirava a mão, quando ele largava a mão, o inimigo começava a vencer. E o Josué começava a perder a batalha. Então presta atenção.
Por que eu estou falando isso para você? Irmão, às vezes tem coisa que cansa, pastor, mas já tem 5 anos, já tem 10 anos que eu estou lá, pastor, dentro da minha casa, é o lugar da minha maior luta, dentro da minha casa é o lugar da minha maior batalha, já tem 10 anos que eu estou lá com a mão na vida do meu filho, e ele não muda, e a coisa não vai, acontece pouca coisa, pastor, uma coisa ou outra, e estou lá com a mão na vida do meu marido, já tem 10 anos, 20 anos, e tem hora que cansa. E eu sei, eu entendo que às vezes cansa, mas se cansar, o que faz? Faz o que fizeram com Moisés. A Bíblia diz que colocaram ele sobre a pedra representa Jesus, é a rocha, nele que nós temos que estar firme. Veio Arão de um lado e Hur do outro, e sustentaram as mãos de Moisés até que aquela batalha fosse vencida. Por que eu falo isso? Irmão, não fica sozinho não, vem para a igreja. Aqui é o lugar onde tem Arão de um lado, Hur do outro. Pessoas que estão na mesma fé e que vão ajudar suas mãos a continuarem levantadas. Porque tem lugar que a bênção só chega se tiver a tua mão lá. Não estou tirando isso da minha cabeça. Olha o que diz ali, Deuteronômio 28:8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Diga amém. Aonde essa bênção vai estar? Nos seus celeiros e em tudo o que puseres ter. Vamos ler diferente? E onde você não puser a tua mão, a bênção não vai chegar. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua, e te abençoará na terra de Deus. Então, o que você puser a tua mão, o Senhor vai mandar a bênção lá. Deu para entender, sim ou não? É claro ou não é claro? E onde você não puser a tua mão, a bênção não chega. Estou falando para você. Irmão, você não sabe o que Deus colocou nas tuas mãos. Hoje eu vou fazer esse ato de fé. Eu vou pôr a minha mão sobre você. Só que eu vou ungir a sua mão para você ir lá também na tua casa, impor suas mãos lá. Eu estava estudando isso aqui, se você for ver a profundidade disso, sabe o que significa a palavra impor? Porque a Bíblia diz assim, imporão as mãos. Imporão vem do verbo impor, não fala colocar, ali fala impor. O que é impor uma coisa? É fazer-se aceito. Você sabia disso? As pessoas que Jesus orou por elas não criam em Jesus. Quando Jesus impôs, Jesus pegou o que ele tinha e falou, você crendo ou você não crendo, você vai receber. Diga glória a Deus. Impor, a palavra impor vem de fazer-se aceito. É a mesma raiz da palavra imposto. Impor é algo que foi imposto. O que é o imposto? O imposto você paga porque você quer ou porque você é obrigado? Pastor, eu amo pagar imposto. Aqui nosso país a gente quase não paga. Né? Paga pouco. Você paga porque você é obrigado, porque se você não pagar, alguma coisa você perde. Você não paga o imposto do carro, o carro é apreendido. Você não paga o imposto da casa, a casa vai para o leilão. Sim ou não? É assim que funciona. Então o imposto é algo que foi feito para se obrigar a cumprir. Então quando a Bíblia fala que você vai impor as mãos, irmão, no mundo espiritual isso é muito forte. Você vai impor as suas mãos, e se a pessoa crê, se a pessoa não crê, se a pessoa te honra ou não te honra, ela vai receber. Diga glória a Deus. É assim, eu vou ungir suas mãos, e eu vou fazer isso aqui que o Espírito Santo me revelou. Você vai fazer isso no lugar onde é mais difícil. No lugar onde é mais difícil, você vai pôr suas mãos lá. Pastor, Aí sexta-feira que vem não falta não. Eu vou entregar para você uma mãozinha. Fiz essa campanha, o pastor Carlos indo lá em Araçatuba. Ele fez uma vez lá, eu fiz também, lá em Mirandópolis, foi uma bênção, irmão. Essa mãozinha você vai pegar e vai representar a sua mão. Eu vou te entregar de papel mesmo, assim, vai ser a sua mão. Porque tem lugar que precisa ter a sua mão lá, que eu falei, para que a bênção de Deus venha o quê? Chegar. Não dá para você ficar com a sua mão lá 24 horas. Então você vai pegar essa mão e vai colocar lá. Deus, isso aqui é a minha mão. No lugar, essa é a direção que Deus deu, no lugar onde é mais difícil. Porque no lugar onde era mais difícil para Jesus, foi onde ele teve que colocar a mão dele lá. Para impor as suas mãos e alguma coisa acontecer. Foi pouco, pastor? Foi.
Mas se ele não põe as mãos, não acontece nada. Porque tem lugar que se você não puser a tua mão, a bênção não chega. Está ali, ó. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos seus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Vou falar uma coisa, não se assusta não, tá? Tem lugar que não adianta nem a mão do pastor, tem que ser a sua, você sabia? Sabia disso? Eu já falei aqui, tem mãe que não sabe a autoridade que tem. A mão da senhora sobre a vida do teu filho, tem momentos, tem promessas na Bíblia que a mão da senhora sobre a vida do teu filho, ela vale mais do que a mão do próprio pastor. A minha mão não chega onde chega a mão da senhora. Não estou falando besteira não, eu sei o que eu estou falando para você. Eu sei o que eu estou falando na Bíblia. Tem promessas na Bíblia que só a mãe pode usar para o filho. Tem promessas na Bíblia que só a esposa pode usar em relação ao marido, só o marido pode usar em relação à esposa. Então tem lugar que não adianta, tem que ser a tua mão. Lembra do exemplo de Moisés? A hora que Moisés cansou a mão, ele abaixou. O Arão foi lá e falou: Moisés, pode ficar tranquilo aí, eu levanto a minha. Foi assim? Se o Arão levantasse a mão dele, o que ia adiantar? Ali tinha que ser a mão de Moisés. Tanto que o Arão fala assim: Moisés, aguenta aí, vou te ajudar, mas tem que ser a sua. Amém? É isso que eu estou falando. Tem lugar, irmão, tem que ser a mão do homem, da casa, do marido. Você é um homem de Deus, a tua responsabilidade não tem como você passar ela. Tem que ser a mão do pai sobre o filho. A Bíblia tem muitas promessas em relação ao pai para o filho. Então tem coisa que tem que ser a tua mão para a bênção chegar. Minha mãe está ali, ó. Está ali hoje, veio trazer a minha filha. E tem coisa que não adianta, não foi pastor, não foi a mão dela sobre a minha vida, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Está ali a mãe do pastor Eduardo. Tem coisa lá que é só a mão dela. E é verdade. Mas hoje eu sou pastor, lá o pastor Eduardo é pastor. Mas não saiu de debaixo dessa mão, sabia disso? Hoje é pastor, não precisa orar mais não faz isso não, continua orando. Amém? Porque é verdade o que eu estou falando. A bênção mesmo continua sendo, aquela mão ali é uma mão, como que eu vou dizer para você, qual seria a palavra certa para eu não errar aqui? Essa bênção, ela é personalíssima, ela é intransferível, não dá para você dar essa responsabilidade para mais ninguém. Mãe é quantas? Quantas mães que tem? Pai. Não é? Não tem, irmão. Moisés tinha que ser ele. Só passou a bênção para Josué depois que Moisés foi embora. Aí foi embora, acabou. Mas, irmão, o Arão não podia colocar a mão no lugar da mão de Moisés, o Ur não podia colocar a mão no lugar da mão de Moisés, o Moisés podia estar cansado do jeito que fosse, o Moisés podia estar deitado, mas eles tinham que dar um jeito de levantar a mão de Moisés, que tinha que ser a mão de quem? De Moisés. Moisés, deita aí, mas tem que ser a sua mão. Fala para o irmão do seu lado, fala, tem que ser a sua mão abençoada, senão a benção não chega não. Diga glória a Deus. Não, pastor, mas ora lá o Senhor por mim. Posso orar, vou te ajudar. Mas vem, irmão, vem cansado, vem do jeito que for, porque tem que ser a sua mão. Levanta lá de madrugada, não sei se você está fazendo, nós estamos no propósito, a batalha espiritual, né? Da armadura de Deus. Irmão, tem que ser sua mão. Não, pastor, vou dormir aqui porque eu estou cansado. O pastor está orando lá na madrugada por mim. Irmão, tem lugar que só chega a bênção se for a tua mão. E aí eu vou entrar num outro porém, eu já estou indo para o final. Qual que é o outro porém? O diabo, sabendo disso, ele vai fazer de tudo para você tirar a tua mão. E quando é que a gente tira a mão da vida de uma pessoa? Vou falar para você, isso é muito sério. A gente larga a mão de uma pessoa. Já viu aquela expressão, lavar as mãos? Você já foi tentado a fazer isso com alguém? Eu já. Alguém que eu sei que precisa ter a minha mão ali, mas eu já fui tentado. Quando é que a gente é tentado a fazer isso com alguém? Quando a pessoa nos chateia, quando a pessoa nos machuca, quando aquela pessoa nos desonra. Sim ou não? Então escreve o que eu vou te falar, presta bem atenção. Aquelas pessoas que mais precisam da tua mão é aquelas que o diabo vai mais trabalhar para que elas possam te magoar, te chatear, te desonrar,
para você tirar a sua mão, porque o diabo sabe que se você tirar a tua mão não acontece mais nada, até o pouco. Porque, presta atenção, Jesus, meu irmão, estava ali para abençoar aquelas pessoas, e a bênção daquelas pessoas estava na mão de quem? De Jesus. Olha para você ver, estava na mão de Jesus. Jesus podia curar elas. Não sei quais enfermidades que tinham ali, mas pensa comigo, vamos meditar na palavra. Imagina que tinha gente ali há anos enfermas, e Jesus tinha cura para elas. Só que foram as pessoas que estavam precisando de cura que estavam desonrando quem? Jesus. Não foi? Não foi as pessoas que estavam precisando de cura que estavam falando, mas isso aí não é o carpinteiro? Não chamaram Jesus de Senhor, nem de mestre, como costumavam chamar. Onde Jesus chegava, chamavam ele de mestre, de Senhor. Lá chamaram ele do quê? Carpinteiro, marceneiro. Mas eram as pessoas que estavam precisando da bênção que estava na mão de quem? De Jesus. Então cuidado, presta muita atenção que eu vou te falar, porque talvez esses dias aconteceu isso, pode ser que esteja acontecendo agora ou vai acontecer. Daquela pessoa que precisa que você esteja com a tua mão sobre a vida dela, o diabo usar ela para te chatear, para te entristecer tanto, a ponto de você chegar ao ponto, olha para mim, de pensar em fazer o quê? Quer saber mais não. Ah, não, pastor, não, eu lavo as minhas mãos. Ah, não, vou largar a mão. Não, vou largar a mão. Porque, pastor, olha, a gente ora, a gente busca, a gente clama e tal, e a pessoa ainda faz isso, ainda faz aquilo, ainda trata desse jeito, ainda trata dessa maneira. Não tira a tua mão não, irmão. Não tira. Satanás sabe que se a tua mão não estiver lá, a bênção não vai chegar. E às vezes o diabo só não fez o que ele queria fazer ainda porque está a tua mão lá. O diabo começa a vencer, você levanta a mão, ele perde. Se você tirar a mão, ele vence, aí acabou. Aí o pouco que está acontecendo, como foi lá no caso de Jesus, não vai acontecer nada. O diabo está doidinho para você tirar a tua mão da vida do seu filho. O esposo do diabo está doidinho para você lavar as mãos em relação ao seu marido. O marido é a mesma coisa. O pai, o diabo está doidinho para você lavar as mãos em relação ao seu filho. Ah, pastor, não quero nem saber mais. Ó, eu não quero, não, irmão. Pode ser a pior pessoa que for. É nossa responsabilidade. Tem que ser a minha mão, tem que ser a sua mão. Diga glória a Deus. Eu falo isso para você de coração aberto como pastor. Já pastorei gente que eu já pensei, já olhei assim e falei, ah não, Jesus, vou lavar minhas mãos. A pessoa não quer nada com nada. E vai, e volta, e não toma uma decisão na vida, e não busca Deus, e a gente está orando, jejuando, e a pessoa não quer saber de nada. Ah, Jesus, vou lavar as mãos. Irmão, não consigo. Olha eu lá orando de novo pela pessoa. Jesus não deixa. Está entendendo, sim ou não? Aí a pessoa faz, lá se afasta, vai, pinta e borda, daqui a pouco volta, pastor, ora por mim. A minha vontade de falar assim, não vou orar mais não. A minha vontade carnal, tá? Não assusta não, porque eu sou ser humano também. Minha vontade de falar assim, vou orar mais não. Você está de brincadeira. Mas aí a pessoa vem, pastor, me perdoa, eu saí, me afastei, fiz isso, fiz aquilo, mas eu estou voltando. Tá bom, irmão, vamos orar. Amém? Porque você tirar a mão, irmão, acabou tudo. É o que o diabo quer mesmo. Você tira a tua mão. O conselho que eu vou terminar está lá em Eclesiastes 11:6. Vamos encerrar já. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Presta bem atenção nesse conselho que tem tudo a ver com a nossa vida. Eclesiastes 11:6. Ficou pequenininho ali por quê? Deixa lá grandão igual estava lá. Ó. Ficou pequeno. Eclesiastes 11:6. Deixa eu abrir aqui. Olha esse conselho do Espírito Santo através do escritor aqui de Eclesiastes. Diz assim, ó. Quem achou aí, diga amém. Se conseguir lá mudar de novo, aí você coloca para mim. Ele fala assim, ó. Pela manhã, semeia a tua semente. Presta atenção agora, ó. E à tarde, o que diz aí?
não retires a tua mão. Por quê? Presta atenção. Porque tu não sabes qual prosperará, se esta, ou se aquela, ou se ambas igualmente serão o quê? Serão boas. Então o segredo, você quer ver realmente dar fruto, não tira a tua mão quando chegar tarde. Porque tem muita gente boa para semear de manhã. O que representa isso, pastor? De manhã o sol está fresquinho ainda, não é tão forte, é fácil semear de manhã. O problema é continuar com a mão à tarde, porque à tarde todo mundo quer tirar a mão. À tarde é a hora que o sol esquenta. O que significa isso, pastor? É a hora que a luta fica grande, é a hora que a batalha aperta, meu irmão. É a hora que aquela pessoa, que talvez pela qual você tem plantado tanto, começa a te ofender, te machucar, começa a te desonrar. E aí a vontade é fazer o quê? Tirar a mão, mas não tira não. Sabe por quê? O Espírito Santo me revelou uma coisa tremenda aqui. Às vezes de onde você menos espera, é onde Deus vai fazer. Diga glória a Deus. É de onde vai vir. Olha para o pastor. A gente tem mania de falar assim, não, eu vou pôr a minha mão aqui, porque eu acho que aqui tem mais futuro do que aqui. Não, pastor, aquele ali, ó, eu já tirei a minha mão. Irmão, você pode se surpreender. Não tira a tua mão não, porque você não sabe qual vai vingar. Se esse ou aquele. E é incrível que muitas vezes aquele que ninguém acreditava é aquele que pode vingar. É aquele que pode vir. Às vezes tem a mãe, o pai, ou o parente, aquele ente querido, que você olha e fala, pastor, eu vou orar por esse aqui, porque esse aqui eu acho que tem mais chance de mudar, ele é um pouquinho mais obediente, ele ouve. Esse aqui, pastor, esse aqui acho que não tem jeito não. Irmão, não tira a tua mão não. Quanta gente hoje se surpreendeu com o que Deus fez na vida daquele que ninguém pensava que ia vingar. E vingou, diga glória a Deus. Transformou. E olha que bonito, ó. Pode ser um, pode ser o outro, e pode acontecer essa bênção aqui que eu creio, ó. Não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão o quê? Serão boas. Jesus pode surpreender. Porque às vezes você escolhe um para pôr a mão e tira a mão do outro, e na verdade Deus queria vingar os dois, diga glória a Deus. Aquele que parece que tem jeito é aquele que parece que não tem. Aquilo que parece que tem solução e aquilo também que parece que não tem. Só não retire a sua mão. A tua parte é você continuar com a mão lá, porque tem lugar que a bênção só chega se sua mão tiver. Deu para entender, sim ou não? Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Vou repetir o que nós começamos falando. Quando Jesus chegou no lugar mais difícil de ele operar, Jesus tinha feito coisas maravilhosas, mas ali não conseguiu fazer. O que Jesus fez? Lavou as mãos? Largou de mão? Não, ali que ele colocou a mão. E no lugar mais difícil que Jesus já tinha operado, foi onde ele colocou a mão, e ali aconteceu. Aconteceu pouca coisa, pastor, mas aconteceu. Se Jesus tira a mão, não acontece nada. Não tira a tua mão não. Pela manhã semeia a tua semente, mas à tarde não retira a tua mão. Você não sabe, irmão, o que Deus pode fazer. De onde você menos espera, pode vir. Pode vir resposta, pode vir transformação, pode vir bênção. Diga glória a Deus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece.